As sanções econômicas em função do conflito com a Ucrânia, em que medida isso afetou a economia russa? As sanções e legítimos econômicos empreendidos pelo Ocidente, pelos Estados Unidos, União Europeia e os seus aliados, levaram aos efeitos que não foram esperados. E o maior efeito que não foi esperado é que isso foi o estímulo para o desenvolvimento dos setores econômicos antigamente que se baseavam na importação. E todas as tentativas de arruinar o rublo falharam. E os maiores problemas agora acontecem nos países que implicam as sanções contra nós. Os europeus pagam o dobro, se não o triplo, pelo gás, petróleo que provém das outras regiões e dos Estados Unidos. Mas isso é a escolha dos europeus. O que se pode prever para os próximos momentos no conflito com a Ucrânia? Há 2 anos, quando a operação especial foi iniciada na Ucrânia, foram bem descritas e declarados os objetivos: desmilitarização, desnazificação da Ucrânia e não participação do país na NATO e impossibilidade de se tornar esse território como ponto de avanço militar contra a Federação da Rússia. Esses objetivos serão 100% certo atingidos. Nós não vemos nenhuma tentativa séria de conversações de paz da parte oposta. Em março, o presidente da França, Emmanuel Macron, disse que estudava a hipótese de um envio de tropas para a Ucrânia para ajudar os ucranianos. Mais recentemente, o Reino Unido e outros países europeus afirmaram que a Ucrânia estaria liberada para uso das armas fornecidas pela OTAN para atacar território russo. Como é que isso repercute na Rússia? Como é que a Federação da Rússia reage a isso? Quando se fala da França, do presidente francês e das suas ideias de enviar as tropas, todos os russos, independentemente das ideias políticas, fazem lembrar aos franceses o destino do grande líder francês, que foi Napoleão. Quando as declarações dos líderes da OTAN e dos outros países, o nosso opositor pode utilizar as armas contra o território russo, isso significa, mais uma vez, que esses países se declaram os inimigos abertos de nós, se declaram que o objetivo de enfraquecer o país, de arruinar o nosso país. Esse avanço da OTAN em direção ao leste, que se verifica desde o fim da União Soviética, seria uma expressão disso? Quando o Ocidente nos tentou convencer que nenhum passo será feito em direção do alargamento da OTAN, em vez disso, isso foi a mentira completa. Isso foi a mentira, mentira e mentira. Isso foi mentira ao nível máximo. O presidente Putin teve um mandado de prisão emitido pelo Tribunal Penal Internacional e, apesar disso, foi convidado pelo presidente Lula para vir ao Brasil no fim deste ano para participar do grupo do G20, da reunião anual do G20 no Rio de Janeiro. O presidente Putin virá apesar desse mandado? Sim, nós temos o presidente russo, Vladimir Putin, tem o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na sua qualidade do presidente do país do G20, de participar dos eventos em novembro no Rio de Janeiro. Para nós, o mandato emitido pelo assim chamado tribunal é nulo, porque nós não ratificamos isso, nem vamos ratificar essa coisa politizada. Qual é o sentido exato e o alcance da chamada parceria estratégica da Rússia com a China? Por favor. Quando a gente está falando da Rússia e da China, falam mais da China, dizendo a China se tornou uma superpotência, esquecendo que a China sempre foi superpotência, esquecendo que no século XVIII a China foi superpotência e os paizinhos europeus pequenininhos tentaram fazer o quê? Roubar. E conseguiram roubar muito da China. A China nunca vai esquecer isso. As nossas relações da China
com China tem uma larga história. Nessa história, como na história qualquer, há momentos de avanços, há momentos difíceis. Mas agora é uma parceria estratégica. Nós temos fronteira comum, nós temos a economia que pode ser adicionada uma à outra, e nós compreendemos muito bem que a civilização chinesa é uma civilização que tem a sua riquíssima história. E essa história resulta no Estado moderno, o Estado que conseguiu dar solução aos problemas sociais e conseguir os avanços econômicos. A propósito das relações entre o Brasil e a Rússia, mas também lembrando da África do Sul, da Índia, da China, dos países do chamado BRICS, qual é o futuro do BRICS? Até onde vai essa proposta de, por exemplo, se desdolarizar as relações comerciais entre os países, de se constituir uma alternativa de poder econômico no mundo? O BRICS é um formato de cooperação onde ninguém domina, é um formato de consenso de cooperação, seja no domínio econômico, seja no domínio político, seja no domínio cultural. No mercado internacional cresce o esquipsicismo quando a utilização das moedas, vamos dizer, de reserva clássicas. Isso é o resultado das atividades não pensadas dos Estados Unidos. O senhor vê necessidade de reformas na Organização das Nações Unidas, na ONU? Se sim, que reformas seriam essas? Essa transformação da ONU no mundo moderno, assim como a transformação possível do Conselho de Segurança, deve ser resultado de consenso. E nós apoiamos a candidatura da República Federativa do Brasil para o membro permanente do Conselho de Segurança da ONU, mas nós saímos do princípio que este órgão importantíssimo deve ser apresentado o mundo assim chamado em desenvolvimento, o mundo das novas economias, o mundo da maioria. E não vale a pena alargar a presença de assim chamados Estados do Ocidente, porque hoje é mais do que representado lá pelas três grandes potências, que são Estados Unidos, Inglaterra e França.